Não, desculpa ter rido. Eu sabia que era, sabe? Eu sou o Evandro Xoxin, o arroba Minxoxin no Instagram, estou aqui com o Isbole, o arroba Isbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 13 de março de 2021 até o dia 19 de março de 2021. Nessa semana, Brasil completa 2 semanas como o país com mais mortes diárias por Covid no mundo. Paramédico que atua na UTI Covid-19 do Hospital das Clínicas, abre aspas, a gente não chegou no fundo do poço ainda, fecha aspas. Beeple fatura 69 milhões de dólares vendendo arte digital como NFT. E aí, Isbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxi. Uma semana aí com apresentações, né? Com várias falas por aí, várias aulas, várias apresentações, feedbacks e trabalhos, né? Trabalhos aí, porque trabalho é trabalho. Então é mais ou menos isso. Exatamente. Foi uma semana que teve gente que falou, teve gente que ouviu e teve 2 gentes que trabalharam, né? Dá pra dizer assim. Exato. Então, vamos começar como de praxe. Fala aí pra mim da sua semana, o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer. Beleza, então, a minha semana vai seguir aquele ritmo de distanciamento de sempre, né? Igual eu venho relatando em todas as semanas, eu acabo saindo só pra ir no mercado. E aí, do meu relato, bom, imediatamente após a última gravação, desde o episódio 109, né? Eu regravei, né? Aquela aula, aquela explicação que eu tinha mencionado no último episódio, que eu tinha ficado insatisfeito com a aula da quinta-feira, e aí eu usei o poder de edição para dar uma aula assim, gravando a minha tela e fazendo anotações, rabiscos aqui de uma forma que fica mais didático, né? Fiz isso, subi logo antes da aula da sexta-feira, e aí foi uma aula assíncrona, né, que a gente chama. Eu dei um link ali para eles assistirem a aula, e aí no espaço da aula acabou sendo dedicado para eles assistirem de fato esse vídeo. E aí os alunos gostaram, tudo, fiquei bem satisfeito que consegui explicar de uma melhor maneira aquela questão de cálculos, né, que é uma coisa que é meio complicado de explicar num computador, assim, né, você não tem um recurso de quadro branco, de você ficar fazendo rabisco, apaga, seta e puxa para um lado para o outro. Eu acho que daí eu consegui fazer uma solução um pouquinho mais convidativa. E aí, bem, depois disso, aí segue, né, fim de semana, tudo normal, cozinhei, assisti um pouquinho de Netflix e tudo mais, e semana que começa naquele ritmo de sempre. Francês, meditação, né, sempre muito bons, e eu fiz uma mudança essa semana com relação aos meus exercícios físicos, né, eu acabo não relatando, mas eu costumo ser bem ativo fisicamente, né, 5 vezes na semana, eu acabo fazendo exercício, 5, 6 vezes na semana, eu faço exercícios físicos, e aí eu fiz uma mudança. Vou testar agora fazer esses exercícios pela manhã, assim que eu acordo, né? Em jejunzão mesmo, vamos ver como é que eu me sinto ao longo do dia, se eu acabo gostando mais dessa forma ou não. E aí eu tenho feito desse jeito e eu gostei bastante, mas é interessante, pelo menos eu dizer, né, pra eu registrar que foi nesse ponto que eu comecei isso, vamos ver quanto tempo dura, né? E aí, bem, essa semana também foi interessante que eu voltei a fazer minhas postagens no Instagram, né, que eu tinha dado uma pausa que inicialmente eram 2 semanas, que acabou se arrastando por quase 2 meses, né, daqueles meus textos que eu faço de artigos científicos, né, então foi legal voltar a fazer isso. As aulas, enfim, seguem o ritmo normal, todo dia à noite. Ontem, né, na aula de quinta-feira, né, para variar, ela acaba aparecendo no meu relato aqui, porque vai ser de novo o motivo da minha reflexão, que eu sempre peço para os alunos darem feedbacks das aulas, né, eles têm um link lá anônimo que eles podem avaliar, né, se a aula foi boa, se foi ruim, deixar comentários, né, de pontos que gostaram ou que não gostaram, etc. E aí, ao fim da aula, eu dou uma olhada se teve alguma resposta nova. E aí eu olhei, né, ontem um feedback que daí um aluno ou uma aluna, que eu não tenho como saber, escreveu, né, deu uma nota alta para a aula, então, muito obrigado. E aí comentou, né, assim, deixou um recado, porque eu passei um trabalho para eles na semana anterior. E aí a pessoa colocou assim: prof, a atividade de trabalho está muito mais difícil do que você passou em aula. Não fizemos lista de exercício nenhuma e está bem difícil resolver. E aí eu acho importante pontuar um negócio, que é um trabalho que eu tô dando um prazo de 2 semanas para eles fazerem 2 exercícios e assim, e chama... Cara, vai ser minha reflexão, porque assim, chama trabalho o negócio, sabe? E eles são 2 exercícios para fazer em 2 semanas em grupos de até 3 ou 4 pessoas.
Então, sabe, é um negócio que... Eu vou voltar nisso daqui a pouco. E só pra fechar aqui meu relato, eu gostaria de dizer que logo antes da gente começar a gravar, chegou o meu livro autografado pelo professor Pedro Calabres, né, o livro Em Busca de Nós Mesmos, que ele escreveu em conjunto com o também professor Clóvis de Barros Filho. E aí, só pra deixar aqui, né, manter registrado o momento Pedro Calabres no nosso programa. E aí, no momento, eu devolvo falar pra você. Ok. Então vou me abster de qualquer comentário, só vou fazer pós-reflexão. Minha semana começa, olha que alegria, que maravilha, final de semana. Meu final de semana, eu não lembro o que aconteceu. Ah, não, lembrei que teve meu final de semana. Aí, final de semana teve o famoso aniversário do meu pai, né? Então, meus pais retornaram de viagem, retornou no dia do aniversário dele, inclusive, que caiu no sábado, dia 13. E aí, fizemos uma pequena festinha, eu fiquei na correria, porque daí eu fui encomendar bolo, buscar o bolo. Semana passada, meu celular tava com um problema, e aí foi um pouco difícil, porque daí eu tive que combinar as coisas bem certo, sem depender de mensagem, né? Porque se eu recebesse uma mensagem e tal, eu ia acabar me ferrando, porque não ia ter como visualizar, porque meu celular estava sem bateria e eu não conseguia carregar ele. Mas no final das contas deu tudo certo, eu consegui... Em tese eu tinha arrumado meu celular, mas ele já voltou a quebrar de novo essa semana, inclusive ele tá no reparo outra vez, só que dessa vez eu espero que, pra quem não tenha que retornar nunca mais... E consegui organizar a festinha, a gente pegou um bolo, ficou só 5 pessoas, meus pais, eu, meu irmão e a minha cunhada, no caso. E foi bem ok, foi bem legal. Aí, sábado à noite eu já retornei para a casa da Bela, ficamos lá basicamente quase que o domingo inteiro. Basicamente não, todo o domingo inteiro a gente ficou lá. A gente saiu no domingo para buscar alguma coisa para jantar, mas com um decreto aqui não tinha nada, então eu aproveitei para comprar minha injeção, para fazer minha aplicação de testosterona, que pela primeira vez foi aplicada pela Bela, né? Como ela é técnica de enfermagem, ela tem todos os requisitos. Ela tem técnica. Ela tem técnica, exatamente. E aí... Ela aplicou, sucesso, é isso aí, nós, maravilha. E começa o tormento a partir da segunda-feira, porque segunda-feira começa a trabalhar e foi uma semana assim bem puxada, cara. Eu tive que fazer bastante coisa, não só do hotel, mas também da faculdade, sabe? Eu acho que eu comecei a sentir que começou a pesar um pouco agora manter os dois, sabe? Porque essa semana eu não consegui ler um texto em específico de uma professora, que eu fiquei meio tipo, que bosta, eu queria ter lido o texto antes de vir pra aula, mas infelizmente não deu, então paciência. Nessa terça-feira também teve uma apresentação de um trabalho, em que a apresentação consistia em apresentar um capítulo de um livro que ela tinha passado, em até 2 minutos, que era o da minha reflexão na semana passada, que eu tinha falado sobre... Eu me estresso muito menos lidando sozinho com o trabalho do que lidando com pessoas que mais atrapalham do que ajudam, sabe? E assim, ainda que uma dos membros do grupo, uma das meninas lá, fez os slides, ficaram muito bons. Então, tipo, foi suave, sabe? Foi uma coisa menos pra me preocupar e eu fiquei feliz. E aí apresentei, foi suave, foi tranquilo, até porque a maioria dos grupos só lê os slides, sabe? Então, fazer o quê? Aí, quarta-feira, quinta-feira, aula todos os dias. Foi bem corrido também no trabalho. Eu tive que trocar o ventilador de teto, que foi uma demora. Era só um problema na lâmpada. E aí eu fui ver e era um fio da lâmpada que tinha rompido. E aí, para trocar, eu tirei o soquete, tirei tudo. Só que o fio era muito curto e eu não conseguia colocar ele de novo. E o resumo da obra é que eu tive que montar um ventilador de teto inteiro, substituir o novo, porque eu ia ter que arrancar o novo de qualquer jeito para passar um fio novo. E agora eu comprei fio, passei, agora tipo, eu tenho 2 ventiladores. Um que eu já que eu já ia tirar o velho, né? Eu falei, já coloco um novo mesmo e dane-se, né? E aí foi um trabalho de quase uma tarde inteira fazer toda essa correria. Falando em correria, hoje também tive que furar a parede e colocar uma caixa de descarga daquelas antigas, daqueles banheiros antigos, porque um dos hóspedes, um senhor, acabou quebrando, né? E foi triste porque eu descobri isso na quinta-feira, né? Quinta-feira deu um problema com a mãe de uma funcionária. Eu falei, não, vai lá resolver que eu fico aí no teu lugar, né? Eu fico aí na recepção e tal. E isso já era 4h30, que é o horário que eu vou embora. E aí eu fiquei até umas 5 e pouco, que foi quando ela retornou. E daí quando eu tava indo embora, daí esse senhor falou, o senhor é o gerente do hotel? Eu falei, sim, sou eu. E aí deu um problema na minha descarga. Eu falei, puta que pariu, eu não acredito, sabe? Nem era pra eu estar aqui, agora eu tenho que voltar. E enfim, né, cara, uma coisa atrai a outra. E no final das contas, aí eu falei, vou ter que... Daí eu amarrei, eu fiz um esqueminha lá pra daí trocar hoje com 100% de eficiência, tendo que furar a parede e tal. Foi duro. Essa semana também, assim, teve ela um pouco mais leve, que foi o Pedro.
Mas não o Pedro da Bela. Um outro Pedro. Um Pedro que é o hóspede do hotel. Ah, achei que era o Pedro Calabres. Também não é. Mas ele é carequinho igual, porque ele tem leucemia, tadinho. Não, desculpa ter rido. Eu sabia que era, sabe? E aí ele tem leucemia e ele tá hospedado no hotel, assim. E ele é bem comunicativo, digamos. Ele fica brincando com todo mundo e tal. E eu sempre mantenho a postura de eu sou o chefe, tipo, eu não gosto de dar muita brecha, né? E aí, eventualmente, essa semana, como eu tive que trocar o ventilador dele, tava perto, ele ficou lá. Falou, o que você tá fazendo? Daí eu falei, tô trocando o ventilador e tal. Esse aqui quebrou a lâmpada. E aí ele ficou, posso ajudar? Daí basicamente ele colou em mim e ficou tanto quinta e sexta, quase que o tempo inteiro que eu tava no hotel, ele tava junto comigo. E aí ele, inclusive, me ajudou a trocar a descarga, que daí ele ficava curioso sobre a furadeira. Falou, nossa, por que isso? Tá quente? E daí, assim, né, cara, foi... Assim, eu diria que foi um exercício de paciência, mas não foi um exercício de paciência, porque pra mim é muito, muito legal, sabe, tá com crianças, assim, e ensinar essas coisinhas básicas e tal. Porque daí eu fico pensando as melhores formas de se ensinar pra uma criança, pra tipo, que ela entenda e que ainda seja preciso, sabe? Tipo, não é, é que fica muito quente porque a eletricidade tá esquentando a furadeira. Não, é o atrito, sabe? É o atrito da parede com o ferro que tá girando pra perfurar ela, e é por isso que ela esquenta, né? Porque é basicamente puro atrito. E aí eu peguei e falei assim, quer ver? Quando você esquenta, eu puxei as mãos e falei, se você ficar fazendo assim, isso aqui é atrito. Isso daqui vai esquentar, e aí daí eu falei, coloca a mão no seu rosto agora, vê se ela tá quente. Daí ele colocava e falava assim, deu, tá quente. E isso é o atrito, é por isso que as coisas ficam quentes. Isso gera energia e esquenta. Daí, assim, professorzão, né, cara? Desculpa aí, professor da criançada. E só me fez perceber que mal posso esperar quando o Pedro, dessa vez, o da Bela, ou o meu Pedro, aí ele consiga falar, porque daí sim eu sinto que vai ter muito mais diversão pra mim. E nessa semana também, pra finalizar todo o meu relato que já demorou bastante, eu tive que fazer algumas licitações. E teve um pregão online, aonde eu cometi um pequeno equívoco. E aí esse equívoco é que vai gerar a minha reflexão, porque eu fiquei tipo... Sabe quando você bate aquele medo e fala tipo, ai meu Deus, puta que pariu, eu não acredito que eu fiz isso, e agora? Como é que eu vou resolver? Puta, e se eu tiver que honrar com isso, com esse erro que eu cometi, o que eu vou ter que fazer? Nossa, eu vou tomar no cu muito gostoso. E eu vou deixar curioso. Então você vai ter que ouvir a reflexão do Sbole pra depois chegar na minha e poder escutar essa reflexão que te vai deixar muito curioso, muito curioso. Então tá, minha reflexão então ela segue dessa questão do feedback, né, que eu recebi da turma que eu dou aula na quinta-feira à noite. E aí eles não, né? A pessoa em específico acabou manifestando ali que era uma atividade que não era fácil, né? E aí minha reflexão é que, assim, gente, eu dei uma atividade chamada trabalho, né? E aí vocês têm que, ao longo de 2 semanas, tem que encontrar a solução para 2 problemas ali. Não é uma coisa de outro mundo, sabe? Eu tento ser um professor muito participativo, um professor que se preocupa muito com a didática, que tenta tornar as aulas leves, fáceis de ser assistidas, fáceis, né, de ser um conteúdo passado ali de uma maneira que todo mundo consiga assimilar, né, independentemente de ter familiaridades com o assunto, com as tecnologias, né, de aulas remotas, enfim. Eu me preocupo, né, em dar uma boa experiência de aula. E aí, cara, isso não é sinônimo de dizer que eu só vou dar coisa fácil, sabe? Não é sinônimo de dizer que o professor sempre vai fazer coisas fáceis pra gente, porque ele facilita um monte o aprendizado. Cara, não, sabe? Eu dou a base ali de conteúdo e eu quero que a grande proposta da disciplina, eu sempre falei, né, na primeira aula, que minha meta é que eles se tornem autossuficientes dentro daquele assunto. Eu dou as bases, mas daí quando eles precisarem se aprofundar em alguma questão, eles terem já condições de buscarem essas soluções por conta própria. E aí, cara, esse é um primeiro contato que você tem que resolver um exercício, você tem que buscar a informação. Você pode reassistir a aula com a explicação, você pode usar um Google para buscar a informação, você pode, sabe, trabalho, é para ser trabalhoso o negócio, não é pra, não tô dando ponto de graça. Você tem que merecer, você tem que fazer, você tem que construir, desenvolver o raciocínio para chegar nas soluções. E aí, cara, minha reflexão é essa, trabalho é trabalho, você tem que fazer as coisas ali, não é as coisas não vão vir de mão beijada, sabe? Eu sei. Eu sei e concordo. Eu acho que trabalho não é pra ser 100% fácil. E, como você já disse, o nome é trabalho porque você tem que fazer algum trabalho de fato, né? Então, assim, se são só 2 exercícios, são 2 semanas. E, convenhamos, né? Quem vocês querem enganar? Né? Tipo, aluninhos, sendo que eu sou um deles também, mas tudo bem. Sabe, exercício... E eu também sou aluno do professor Pedro Calabres. Exato. Diga uma coisa, essa turma que você tá dando aula, qual é o ano dela? Qual o período? 2º ano.
segundo ano, ou seja, eles provavelmente já se conhecem faz um ano, né? Pelo menos. Talvez, não sei se necessariamente eles entraram no presencial, né? Se eles chegaram a se ver fisicamente, mas tipo, eles já estão um ano junto num grupozão de WhatsApp com certeza absoluta. E assim, convenhamos, né, cara? Assim, não é todo mundo fazer o exercício, não é um grupo de 3, é o primeiro que fizer, entendeu? O primeiro que fizer o exercício vai passar pra todo mundo e todo mundo vai resolver. Esse é o ponto, sabe? Tipo, então, assim, nem isso, sabe? Nem um primeiro conseguir resolver, aí é triste demais, né, cara? É muito triste. E assim, a gente vem de um grupo que, teoricamente, espera-se que eles são privilegiados, porque, afinal de contas, eles estão numa universidade pública, né? Então, eles tiveram que passar no vestibular, talvez um bom percentual seja de escola privada, né? Então, até porque, por mais que a administração não seja uma medicina da vida, né? Ela ainda é um curso teoricamente concorrido, pelo menos para entrar, né? Mas assim, cara, dá teus pulos, né? Dá teus pulos aí, procura na internet, cara. Dá um Google aí, 2 semanas, você tem tempo. Vamos, acelera aí. Não, vocês estão um grupo de 3 ou 4 pessoas em 2 semanas pra fazer 2 exercícios, cara. Você divide isso daí, um exercício por semana, 2 pessoas do grupo fazem, na outra semana 2 pessoas do grupo fazem o outro, sabe? E assim, se tem dificuldade, dá pra tirar dúvida também, né? Eu acho que assim, se o feedback fosse talvez uma dúvida, falar, é que eu travei aqui, e ela te mandasse uma foto, eu acho que ia ser mais interessante, sabe? Pelo menos dá pra ver que a pessoa tá se esforçando, mas ela só reclamar, e tipo, tá muito difícil, prof. Ainda mais porque escreve prof, eu já te falei, não gosto das pessoas que falam prof, não confio nas pessoas que falam prof. Então assim, né, gente, a faculdade, ela serve teoricamente pra te preparar pra vida também, né? E assim, a vida não é fácil, não. Exato. Então, você não acha que o teu chefe vai falar assim, não consegue fazer a planilha de Excel? Tá bom então. Então eu vou te dar um outro negócio. Você vai fazer no papel pra mim, então, tá? Não precisa fazer no Excel. A vida não é assim, né, brother? Ou, tu fez no Excel? Não fiz. Então faz. Mas não consigo. Não quero saber se você consegue ou não consegue. Eu quero no Excel e você tem que fazer até amanhã. Mas eu não consigo, não vai ter como. Eu falei, então tá bom. Então outra pessoa vai conseguir fazer e não vai ser você. Então tchau, tá demitido. Tchau. Isso aí. Cara, a vida real é a coisa pra valer, né? Claro. A gente tá ali, o ambiente tudo controlado, tudo é o chão de carpete, né, ali na sala de aula, mas você tem que, tem que botar esforço ali. E é isso. E aí agora a gente vai pra tua reflexão? Vamos pra minha reflexão. Minha reflexão vai ser sobre o caos que eu comentei hoje, que é o seguinte. Tinha uma licitação e aí... Geralmente os pregões eles fazem o preço da diária, unitário. Ou seja, em vez de eu ter que anunciar o valor total das diárias, eu tenho que colocar o valor unitário da diária, né, no leilão. Então, por exemplo, se o leilão tá 95 a diária, eu vou lá e coloco 94,50. Aí eu estou ganhando o leilão. Daí o adversário vai lá e coloca 94. Estou perdendo o lance. E assim vai indo. Sucessivamente até que o menor valor seja determinado por tempo. O que acontece? Esse pregão em específico, ele era o valor total das diárias, ou seja... Você tava dizendo, tipo, 100zão pra passar um mês no hotel. Então, era basicamente assim, era 1.800 diárias, talvez, se não me engano, alguma coisa assim. Era mais ou menos assim, eram uns 1.700 sabe? O pregão. Então, ou seja... Peraí, quanto que era? 170 mil, desculpa. Tá. 1.700 mil, daí caralho. Não, era 171 mil, basicamente. Era alguma coisa perto disso, eu não lembro exatamente. E aí, quando você fosse dar o valor, você tinha que reduzir esse valor e não o valor da diária. Ou seja, se eu tava oferecendo R$91, eu deveria fazer 91 vezes 1.800, que era a quantidade de diárias, por exemplo. E aí o problema foi que ao invés de fazer isso, num dos itens, eu fui lá e coloquei 90,90. Ou seja, era como se um total de 1.800 diárias fossem custar R$90,90. O que basicamente dá 5 centavos por diária. E aí... acho que você já tá operando abaixo da tua margem. Provavelmente, né? E aí eu só fiquei... Caralho, não vi isso, puta, que já tinha dado lance, sabe? E ele já tinha entrado. E eu, puta que pariu, e agora, velho? O que eu vou fazer, né? Tomara que o cara seja burro que nem eu e deu 89, sabe? E aí, não foi e tal. E aí você vai ver que você tá perdendo lance e dá mais pra baixo. Né? E aí...
E aí, basicamente, esse item encerrou e aí ficou outros dois. E eu, puta, cara, e agora o que eu vou fazer? E aí eu liguei lá na prefeitura, assim, né? Tipo, nossa, tipo, cagando. Falei, cara, nossa, só que falta, eu vou ter que fazer, tipo, 5 centavos a diária. Tô fudido pra caralho, sabe? Que bosta. Aí liguei lá, falei, eu tô num pregão aqui eletrônico e tal. Eu dei um lance errado e ele já encerrou, né? Porque quando eu dei o lance, faltava, tipo, 15 segundos, sabe? E eu levei um tempo levou um tempo pro lance entrar e levou um tempo pra eu perceber também. E aí... E aí quando eu falei, moça, putz, eu dei o lance errado aqui agora, o que eu faço? Ela falou, só manda um e-mail pra mim falando que você tá, não é desistindo, mas que você deu um lance errado e você tá abandonando, sabe, tipo, esse item. Que daí, tipo, esse valor que você deu não vai ser considerado. E aí o outro valor menor, no caso, vai ser o vencedor. Tá bom, e assim, foi tipo uma ligação, e assim, no momento teve mais coisa, né, porque o meu telefone ele não tava funcionando também, não só o meu celular, como o meu telefone do escritório também parou de funcionar, aí eu tive que descer na recepção correndo, pegar o telefone, subir correndo, porque eu não conseguia mandar mensagem pra ela me passar o telefone dela, e eu não conseguia ligar pra ela me passar o telefone dela, evidentemente, né, então eu tive que descer correndão lá, pegar o telefone e falar, vou precisar do seu telefone e tal, subir correndo, e aí quando eu liguei eu recebi essa notícia que foi tipo, tão... foda-se, sabe? Isso acontece sempre, ou alguma coisa assim. Foi tão fácil de resolver, e eu mandei o e-mail, daí ela falou, lance cancelado. E é isso, e daí, tipo... Daí quando foi ter a conferência de documentos, né, um dos meus quartos tava ok, um deles eu ganhei, um dos itens, e daí os outros dois, um eu tinha desistido, daí o outro tinha ganhado, e um outro item lá, que era quarto pra uma pessoa só, ele ganhou também, porque eu não queria participar desse de uma pessoa, porque o valor tava muito baixo. E aí foi só, tipo, beleza, foi isso. E aí eu fiquei pensando o quanto a nossa falta de conhecimento gera pânico, sabe? E eu falo isso desse caso específico, mas tem alguém que tá me ouvindo que sabe exatamente o que eu quero dizer com isso. E eu vou deixar como piada interna mesmo, desculpa você aí, ouvinte, porque papos de casal, né? Então, assim, a falta de conhecimento dá medo, né? Então, é isso. Essa é a minha reflexão. Então, a falta, que nem você falou, a falta de a gente conhecer, de ter noção, né, da big picture, né, de ter todas as variáveis, tudo, são coisas que vão impactando a forma como a gente interpreta um determinado fenômeno, né? Então, você não sabia, né, todos esses pormenores do processo de licitação, por mais experiente que você já seja em licitação, ainda tem alguns aspectos que você não sabe, né? Alguns ferramentais, vamos dizer assim. Eu acho que se complementa também com a minha reflexão, no sentido de os alunos também estarem receosos de fazer alguma coisa diferente, né? Fazer alguma coisa desafiadora, porque eles não conhecem, né? Na aula, sou eu jogando tonelada de conteúdo, assim, sou eu falando, de vez em quando um ou outro acaba tendo uma participação, mas é muito confortável, né? Você já sabe o que vai acontecer. No trabalho, você não sabe direito, né, as coisas que tem que fazer, a resolução do exercício, não sabe se está certo ou se está errado. Você vai tendo que lidar com inseguranças, né? Por mais que você seja um tanto desesperado, né? Você mandar um e-mail, uma mensagem falando que tá muito difícil, o exercício, que a gente tem esse prazo gigante para fazer 2 exercícios, mas, né, vamos lá, faz parte do processo de você se ir calejando, né, e tendo repertório para depois, na hora que você chegar na vida profissional de fato, os teus chefes, tudo, vão te dar situações desafiadoras e aí você tem que, né, saber se virar. Por mais que seja uma coisa assim que você não estava esperando, né, você vai ter que saber, tem que ter uma tranquilidade, no mínimo, de saber como buscar aquela solução. Que no caso foi igual você aí, vou ligar para alguém para ver o que eu posso fazer, né, que procedimento que tem, ou se vai ser isso aí mesmo. E aí, bem, né, conhecimentos, né? Exatamente. Então, vamos para a sessão mais? Vamos para a sessão mais. Mais um Porque feedback. essa aí a gente conhece bem como funciona. Né? Apesar de cometer erros algumas vezes. Algumas vezes. Mas falando nisso, a gente tem algum feedback ou a gente vai ter que ir de indicação? Cara, a gente vai naquela situação que a gente já conhece bastante, que é que a gente não tem feedback. Então a gente vai ter que dar uma indicação aqui para os nossos ouvintes. Eu tenho uma coisa para indicar, talvez. Que então, você gosta também. Você vai com certeza assinar embaixo a minha recomendação, porque... É Creed? Hã? É Creed? Não, o que eu vou recomendar é o Ilha de Barbados, porque retornou, então assim, retornou, novos integrantes, novos vídeos, então com certeza nova indicação, né?
né? Então agora há uma dupla que sempre recebe um convidado especial, que basicamente a dupla é o Rafinha Basso e o Cauê Moura, continuam ainda esses integrantes de base, e recebendo sempre um convidado super maneiro, super legal, pra falar sobre qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Então fica aí a recomendação, porque o canal retornou nessa semana e tá bem legal. Gosto dos vídeos ainda. Acho que retornou semana passada, não foi? Será que foi semana passada? Eu acho que foi, porque já tem... Já tem 4 vídeos, eu acho que é. Acho que isso. Retornou semana passada, então. Perdão. Mas a indicação é nova, então fica aí, né? Exatamente. Eu reafirmo, eu valido, porque esse daí é uma indicação que eu já estou assistindo. Muito bem. Então, agora é a hora dos recados? Por favor. Então, se você quiser mandar para nós um feedback, mandar uma cartinha aí para nós, uma cartinha digital no nosso e-mail, você pode encaminhar no emaildassemana@gmail.com, repetindo, emaildassemana@gmail.com. Se você quiser fazer aquela mensagem um pouquinho mais privada ali, trocar aquele bilhetinho bilhetinho eletrônico, né, que você mandava para seus amigos durante a escola, você pode mandar no meu perfil do Instagram, que é o @minxoxin, isso sou eu, ou você pode mandar no dele, que é o @esbole. Se não sabe para quem quer mandar especificamente, você pode mandar para nós dois ao mesmo tempo, que é no @mais uma semana, nosso perfil oficial e não verificado. Isso aí, a gente também pede para você seguir no nosso perfil do Instagram, porque daí a gente tem recursos de analytics, pra gente conseguir entender um pouco mais a nossa audiência e termos um pouco mais de conhecimento, né? Pra gente não ficar, oh meu Deus, desesperado, quem são essas pessoas que estão nos ouvindo? Quem são esses números? E aí, com os analytics do Facebook, a gente pelo menos conhece um pouco, né, um pouco dos demográficos, né, características em geral assim, das pessoas, se são mais homens, mais mulheres, né, enfim, de que região está vindo esses acessos. É interessante para a gente, né, dar um pouco mais de conhecimento, de fato, de onde estão vindo essas pessoas. E aí, que bom que estão acompanhando a gente, estão ouvindo sempre. E aí, né, você já conhece, já gosta do nosso conteúdo, esperamos que sim, né? Ajuda a gente, por último, a espalhar a palavra, né? Escolhe um episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, ou pode ser um combinado de episódios, e manda para alguma pessoa, alguém que não conhece nosso podcast, ou mesmo que não conhece podcasts em geral. Quem sabe ela também acabe mandando feedbacks, né? Acabe interagindo com a gente também, vai ser bem legal aqui ler as mensagens de todo mundo. Mas é isso, a gente dá aquele tchau agora? Adeus. Então, falou, tchau, tchau. Adeus.